Muito bom dia, 14 de julho aqui nessa quarta-feira. Ontem na terça-feira, dados importantes e cheios. Quem viu meu vídeo aqui, viu que eu falei que tinha uma agenda cheia por lá, principalmente o que fez o mercado americano cair um pouquinho ontem, que era o índice de inflação, subiu 5,4% anualizado lá e 0,9% no mês. Foi o maior salto em 13 anos para um mês de junho. Quando você pega o índice de inflação, o núcleo do índice de inflação, você retira o preço de energia e alimentos, que são esses dois componentes mais voláteis. Mesmo assim, a inflação do núcleo veio 4,5%, foi a maior alta desde 1991. O Banco Central Americano continua achando que ela é transitória por ser uma inflação de oferta e não de demanda. Por que de oferta? Quebra na cadeia produtiva, faz com que a oferta de produtos seja menor e isso faz com que o preço suba. Nesse ponto eu estou em acordo, tá? Hoje sai o índice de preços ao produtor nos Estados Unidos às 9h30 da manhã com expectativa de alta de 6,8%. Produção industrial da zona do euro veio uma queda de 1%, quando a expectativa era uma queda de 0,2%, pior do que o esperado. Cresceu 20,5% anualizado? Sim, mas cresceu abaixo do esperado. Então o que a gente tem que decorar ou entender é que a produção industrial da zona do euro veio pior do que o esperado. Já na Grã-Bretanha, o índice de preços ao consumidor, falamos do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, agora da Grã-Bretanha, uma alta de 2,5% anualizado e 0,5% no mês, máxima em 3 anos. Voltando um pouquinho aos Estados Unidos aqui, saiu o balanço do JP Morgan e Goldman Sachs, acima do esperado. Hoje tem Bank of America, Citigroup e Wells Fargo. Tá? Vamos para o outro lado do mundo lá, falar um pouquinho do Japão, que a produção industrial caiu 6,5% depois de uma expectativa de alta, depois de um mês prévio anterior de alta de 2,5%. Então a produção industrial despencou de um mês para o outro no Japão, tá? E o investimento estrangeiro direto na China caiu pelo terceiro mês consecutivo, comparado um mês frente ao outro, tá? Hoje tem os dados mais importantes da China, sai às 11 da noite, preço de imóveis, produção industrial, vendas no varejo, taxa de desemprego e PIB. Eu venho falando sobre o possível desaquecimento da China e esses dados vão dar um baita de um termômetro e direção para isso. Nova Zelândia, ainda do lado de lá do mundo, manteve em 0,25% sua taxa de juros inalterada desde março, quando estourou o problema da Covid. Antes a taxa era 0,75%, pré ainda a Covid chegou a 1,75, mas está agora estabilizada em 0,25. Falando um pouquinho de outro país emergente, que é importante também, que é a Índia, a inflação no atacado cresceu 12%. No mês anterior tinha vindo 22,5%. Problema de Covid, explodiu o número por lá, eles fecharam a economia e sem dúvida a inflação sentiu bastante, tá? No Brasil, então, vamos lá. Setor de serviços ontem veio uma alta de 23% anualizado e uma alta de 1,2% no mês, dado positivo para o Brasil. Hoje tem confiança do consumidor, fluxo cambial estrangeiro, que assim que for saindo eu vou colocando aqui, tá? Bom, reforma tributária andando bastante, mercado entendendo bem isso. Ontem eu pontuei nos meus vídeos aqui os principais pontos. Parece não, o fundo de investimento imobiliário vai continuar sendo isento os seus dividendos, tá? Tributa no ganho na cota, mas e dividendos continua isento. Diminui o imposto de renda de pessoa jurídica, o IRPJ, que cairia para 2,5%, com um adicional de 10 pontos para aquelas empresas que ganham mais de 20 mil por mês. Então cairia dos 25 hoje para 12,5 a partir de 2023. E aí você tributa dividendos, tá? De qualquer maneira, tem alguns pontos importantes também. Você passa a tributar o auxílio moradia, transporte dos agentes públicos, incluindo políticos e juízes, diminuindo esses penduricalhos que a gente vê aqui no Brasil, essas vantagens absurdas. Falando em penduricalho, por 4 anos seguidos na Câmara está em tramitação uma pauta para ser votada dos super salários, que fala que ninguém pode ganhar mais do que o teto constitucional, que são os juízes do STF, 39 mil e alguma coisa. Agora está tomando corpo para ser votado e isso faz com que pode ter uma economia de 2,3 bilhões de reais por acabar com esses penduricalhos, que 2/3 dos juízes e pessoas, funcionários do Ministério Público, ganham mais, 2/3 ganham mais do que o teto constitucional por conta de auxílios, subsídios, gratificações e etc. Bom ponto para discussão, para a gente começar a diminuir esse estado burocrático, ineficiente
inchado e gigante, que só drena impostos de quem produz para pagar esses penduricalhos absurdos. Um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira e um forte abraço.